Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre o tema 7 lições da provação de Jó. Vamos aprender ali 7 lições dessa história tremenda de Jó. Vamos começar lendo então, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 7 lições da provação de Jó. Primeira lição a gente encontra aí. Vamos dar uma introdução aqui sobre a história de Jó. Uma história muito conhecida, mas só para a gente entrar aqui. No capítulo 1 fala que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Era um homem fiel ao Senhor. E um certo dia a Bíblia diz que vieram os filhos de Deus se apresentar ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. E Deus falou assim para Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus enchia a boca para falar de Jó, porque Jó era um homem fiel e temente a Deus que se desviava do mal, um homem justo. Então Satanás disse isso que nós lemos. Mas Deus, porventura Jó serve ao Senhor de graça por nada? O Senhor colocou uma cerca em volta dele. Nada acontece com ele, nem com a família dele. Só faltou o diabo dizer assim, né? Até eu também te serviria desse jeito. Aí o diabo sugeriu: mas estende a tua mão, toca em tudo quanto ele tem, né? Para ver se ele não blasfema de ti. Então começou de fato aí a provação de Jó. Jó estava sugerindo para Deus, Satanás estava sugerindo para Deus que Jó só era fiel pelas coisas que o Senhor dava para ele. E Deus não quer que seja assim. Satanás estava sugerindo para Deus que Jó era fiel porque nada de mal acontecia com Jó. Que o Senhor protegia Jó, por isso que Jó era fiel. Já pensou Deus ouvir isso? Que Jó só era fiel pelo que Deus fazia por ele? Por interesse? Então, como diria o outro, estavam abertas as apostas. Por que Jó era fiel ao Senhor? Eu coloquei aqui primeira lição para nós aprendermos nessa história de Jó. Deus não quer que o sirvamos pelo que ele nos dá. Deus não quer que o sirvamos pelo que ele nos dá. Satanás estava dizendo para Deus que Jó era fiel só pelo que Deus dava para ele. E Deus não quer que isso seja verdade. Deus não quer que isso aconteça comigo nem com você. Olha, Deus tem muitas coisas para dar para nós. Deus pode prosperar a nossa vida, pode nos dar saúde, pode abençoar o casamento, pode abençoar os filhos, pode prosperar a nossa vida. Só que Deus não quer que a gente sirva a Ele por isso. Deus quer que a gente sirva a Ele mesmo sem Ele nos dar as coisas. Deus não quer que a gente sirva a Ele, esteja na igreja, só porque está acontecendo tudo de bom conosco. Não interessa para Deus ser assim. Nós que somos humanos não queremos ser amados por interesse, imagina Deus. Eu não quero, você não quer, imagina alguém dizer que está conosco só pelo que a gente pode dar. A gente não quer isso. Agora, se eu não quero isso, se você não quer isso, imagina Deus.
Se Deus quisesse, só para você entender, se Deus quisesse, todo mundo estava na igreja, meu irmão. Se Deus quisesse, não tinha nenhum incrédulo lá fora. Deus fazia com que o coração dele quisesse servir a Deus, né? Dominava a mente dele e fazia como... Foi Deus que criou todo mundo, Deus poderia fazer, né? Que todo mundo fosse como um robô, todo mundo programado para servir a Deus. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente sirva a Ele espontaneamente, né? Deus não quer que a gente sirva a Ele. Nem Deus quer que a pessoa se converta, porque Deus programa a pessoa para isso. Deus não quer. Deus quer que a gente sirva a Ele espontaneamente. E quando já estamos servindo, Deus quer que a gente permaneça por amor a Ele. E não por aquilo que Ele faz por nós. E não por aquilo que Ele dá para nós. Deus não queria que Jó servisse a Ele só porque Deus fazia tudo por ele. Só porque Deus protegia ele. Então a primeira lição que nós aprendemos, Deus não quer que o sirvamos pelo que Ele nos dá. Glória a Deus porque Deus está dando, porque Deus está abençoando, né? Mas nós não devemos servir ao Senhor pelo que Ele nos dá. Porque pode ser que uma hora Ele não dê. Pode ser que uma hora a porta feche. E se o que estava mantendo você na igreja fosse a bênção da porta aberta, e agora? Pode ser que uma vez Deus diga não. Deus não deu o que você está pedindo. Como é que vai ser o crente agora? Como é que vai ser a devoção? Eu costumo dizer que tem gente que não sai da igreja porque está na luta, porque Deus não deu alguma coisa para ele. Ele não sai da igreja, mas na igreja mesmo fica triste, amargurado, chateado com Deus. Deus não quer isso. Deus quer que a gente sirva a Ele por amor e aceite o não de Deus. E sirva a Deus e ame a Deus mesmo quando Ele diga não. Até porque, meu irmão, quando Deus diz não, sempre o não de Deus, lá na frente, eu vou ver que foi para o meu bem. Aleluia. Então Deus não quer que o sirvamos pelo que Ele nos dá. Essa era a questão ali. Satanás estava dizendo, Jó só serve o Senhor pelo que o Senhor dá para ele. E Deus queria mostrar para Satanás que os servos de Deus são diferentes dos servos de Satanás. Que os servos de Deus servem a ele por amor. Ô, meu irmão, é muito bom quando Deus está dando. É muito bom quando Deus está prosperando. É muito bom quando dá tudo certo, é uma maravilha, é glória, é testemunhos à vontade para contar. Mas às vezes as portas fecham. Você sabe disso. Você sabe que não é assim só bênção, só vitória, né? Só vitória, só bênção, bênção. Irmão, nós sabemos, veja bem, hoje a gente está mais preparado para isso. A gente sabe que o crente passa luta, tribulação, mas nessa época que o livro de Jó foi escrito, nessa época que aconteceu isso com Jó, não era comum o justo sofrer. Então, ele não estava preparado, era uma situação nova para Jó. Mas temos que saber que Deus não quer que o sirvamos, que sirvamos ao Senhor só pelas coisas que Ele nos dá. Tem muitas coisas para a gente aprender nessa história da provação de Jó. Então vamos passar adiante. Mas a primeira lição é essa. Deus não quer que a gente sirva a Ele pelo que Ele nos dá. Ele nos dando, Ele abençoando, Ele quer que a gente esteja na igreja firme. Mas Ele não dando, Ele não abençoando, Ele não abrindo a porta, Ele não fazendo conforme a gente quer. Ele mesmo assim quer nos ver firmes, amando a Ele, adorando a Ele, aleluia, e crendo que Deus quer o melhor para nós. Quando Ele fecha uma porta, é porque aquela porta não seria bom para nós, aleluia. E também, você já imaginou se Deus, para nos manter na igreja, tivesse que sempre nos abençoar? Aonde que ia parar isso?
Você já pensou nisso? Você já pensou? Vamos olhar dentro da nossa casa. Se para os nossos filhos estarem bem, né, a gente tem que sempre fazer alguma coisa por eles, nunca dizer não para eles. Você sabe o que acontece com o filho que nunca recebe uma resposta não, né? Que o pai faz tudo por ele, que nunca diz não para ele. Você sabe o que acontece. Crescem jovens, né? Desacostumados com o mundo, com a dureza do mundo, porque sempre houve o sim na sua casa, sempre os pais fizeram tudo por ele, né? Mas lá fora o mundo não vai ser assim para com eles. O mundo vai dizer não. Então eles crescem, né? Jovens despreparados para enfrentar esse mundo. Então, Deus nem sempre diz sim. Às vezes ele diz não. E ele quer que a gente sirva a ele do mesmo jeito. Com sim ou com não. Com a bênção ou com a falta dela. Com a porta aberta ou com a porta fechada, irmão. Aleluia. Sirva ao Senhor do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nesse capítulo 1, do 9 ao 11, vamos ler de novo o versículo 11, que a gente vai aprender aí a segunda lição da história de Jó. Ó, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha bem, o que nós vamos aprender aqui? Jó não sabia que aquilo que estavam abertas as apostas, vamos dizer assim. Jó não sabia o que estava acontecendo no céu. Nós sabemos que era prova. Mas quando Jó começou a perder tudo, como é que Jó sabia que era prova? Isso é muito importante. A gente sabe que era uma prova, mas Jó pensou que era a vera, que aquilo ali estava acontecendo de verdade e, né, por que que Deus estava permitindo aquilo? Então, a gente sabe que aquela história, que aquilo ali era uma prova, mas Jó não sabia. Então eu coloquei ali, nós não sabemos quando é prova. Não sabemos quando é prova. Isso, irmão, é que é que faz a prova ser prova. Se Deus tivesse dito para Jó, olha, você vai passar uns apuros aí, vai passar umas lutas, mas não se preocupe não, Jó. É apenas uma prova. Isso vai passar. Mas essa fala não houve em momento nenhum. Jó achou que aquilo ali era de verdade, né? Que estava acontecendo mesmo, como de fato aconteceu. Mas ele, em nenhum momento, ele sabia que aquilo ali era uma prova que ele estava passando. Porque Deus não diz que é prova. Quando é prova, irmão, Deus não diz que é prova. É uma lição para a gente aprender aqui nessa história. Então, a gente pode achar que é prova, a gente pode achar que aquilo que está acontecendo é uma prova, mas a gente nunca vai ter uma certeza que é prova. Então a gente tem que ser fiel, mesmo sem entender nada. Mesmo sem entender por que está acontecendo isso. Deus não explicou para Jó por que ele estava passando por isso. Meu irmão, isso é tremendo, isso é um ensinamento tremendo. Olha, Deus não vai explicar por que estamos passando por certas coisas. Não vai explicar e mesmo assim vai exigir a nossa fidelidade. Tremendo, né? Deus não vai explicar que é prova, mas mesmo assim vai querer a sua fidelidade. Porque se Deus falar que é prova, acaba a graça.
não tem mais prova. Se eu sei que eu estou passando é uma prova, então eu vou descansar, sossegar, né? Eu sei que aquilo ali vai passar, é uma prova. Mas o terrível na prova é a gente não saber que é prova. Algumas coisas podem acontecer. Se você está sendo fiel, meu irmão, se a tua vida está na mão de Deus e está acontecendo tanta coisa na tua vida, você pode sugerir que é prova. Deve ser prova, né? Se a tua vida está na presença de Deus e está acontecendo uma coisa seguida da outra, tantas perdas, tudo dando errado, tudo leva a crer que é prova. Mas Deus nunca vai dar uma certeza para a pessoa que é prova. Deus vai querer que você seja fiel, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Essa era a questão de Jó. Deus falou, Satanás sugeriu que Jó era fiel pelo que Deus dava para ele. Então Deus começou a permitir que Jó tivesse perdas, mas em nenhum momento, Deus chamou Jó para o cantinho ali e explicou: olha, Jó, você vai passar por certas coisas, mas fica tranquilo, meu filho, é o diabo querendo tirar você do meu caminho, você vai passar certas coisas, mas fique firme. Deus não falou nada. Às vezes, irmãos, nós queremos assim só uma palavra, né? Ah, Deus, pelo menos o Senhor fala comigo. E às vezes, Deus fica em silêncio. Às vezes Deus não fala nada. Às vezes Deus não explica nada. Ô, meu irmão, Deus não tem obrigação de explicar. Deus é Deus. Deus não tem obrigação de explicar. Nós que temos obrigação de ser fiel. Deus não tem obrigação de explicar. Eu que tenho que ser fiel. Então, quando é prova, aprenda isso. Quando é prova, você nunca vai saber que é prova. Ninguém fica sabendo que é prova. A pessoa pode achar, deve ser prova, eu acho que eu estou passando é uma prova, mas ninguém pode saber que é prova. Às vezes a pessoa passa certas lutas e certas coisas acontecem na vida da pessoa que às vezes é consequência de pecado. Às vezes ele está colhendo o que está plantando. E é muito fácil a pessoa dizer, estou passando uma prova. Meu irmão, nem tudo é prova. Às vezes você está colhendo o que plantou. Ou às vezes está vivendo consequências de erro. Às vezes não é prova, não. Né? Veja que coisa tremenda. Às vezes a gente está enfrentando consequências de erro pensando que é prova. Né? E às vezes estamos passando por provas pensando que é consequência de erro, pensando que estamos colhendo o que plantamos. E não é nada disso. É uma prova. Mas e agora? Irmão, Deus não vai explicar. Você tem que ser fiel. Deus não explicou para Jó. Não explicou nada. Irmão, isso é tremendo. A gente sabe da história. Mas Jó não sabia de nada. Jó ficou no escuro. Quando eu leio o capítulo 1, eu passo as páginas, vou lá para o 42, e a gente não precisa nem para o 42. No capítulo 1 mesmo, a gente já vê ali que era uma prova que Jó iria começar a passar. Mas Jó não sabia de nada. Deus às vezes deixa a gente sem saber de nada e exige que a gente seja fiel. Esteja pronto a ser fiel mesmo sem entender nada. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que nós só vamos entender depois. Jesus falou assim para os discípulos: o que eu faço hoje, tu não sabes. Depois ficarás sabendo. O que eu faço hoje, tu não sabes. Depois ficarás sabendo. Tem coisa que nós
não vamos saber, não vamos entender por que está acontecendo. Aí às vezes o tempo passa, nós descobrimos que aquilo ali era uma prova, né? Então, vamos lá. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. A pessoa que está passando por prova não sabe que é prova. Então, seja fiel, permaneça na presença de Deus. Você pode estar passando uma prova, então seja fiel. Ó, é fácil a gente deduzir que é prova, né? Se eu estou com a minha vida no altar, então não vai ser consequência de pecado, né? Se eu estou agindo certo, agindo com sabedoria, eu não vou estar colhendo o que eu plantei. Então tem tudo para ser prova. Mas mesmo assim, a pessoa não vai ter certeza. Deus não vai falar que é prova. Então, irmão, permanece firme. Permanece firme na bênção, na fartura, né? Ou faltando alguma coisa, ou na luta, na escassez, permanece fiel, né? Permanece na presença do Senhor. Aleluia. Agora, nós vamos ler agora do versículo 16 até o versículo 19. E nós vamos aprender aqui uma outra lição. Uma outra coisa que aconteceu nesta aprovação de Jó. Nós vamos aprender mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus três tropas deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vamos, o que a gente aprende aqui? O inimigo, eu coloquei ali, o inimigo quer nos deixar confusos. Uma coisa que Satanás gosta é de deixar o crente confuso. Por que está acontecendo isso? O irmão começa a pensar, mas por quê? Mas por quê? Por quê? E o diabo gosta dessa confusão. A pessoa ficar, por que está acontecendo? Por isso que eu disse antes, mesmo que você não entenda, né? Permaneça fiel. Olha, na vida de Jó, aconteceram perdas frequentes, foram uma perda atrás da outra, né? Perdeu uma coisa, ó, fogo de Deus queimou as ovelhas. Aí depois estava falando esse, chegou outro e disse, 3 tropas deram sobre os camelos. Então, o que o inimigo gosta? Deixar a gente perplexo, confuso. Às vezes, acontece perdas, problemas, um seguido do outro. Acontece uma coisa hoje, não dá tempo nem respirar. Acontece uma outra. Perde o emprego hoje. Amanhã tem um problema dentro de casa. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Foi uma perda seguida de outra. Aí, para completar, aí os servos disseram assim, os cuidadores das ovelhas disseram assim, olha, a fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Fogo de Deus? Olha como o diabo gosta de deixar a gente confuso. Imagina Jó recebendo aquela notícia. O servo dele disse, fogo de Deus mandou fogo do céu e queimou as ovelhas.
Imagina a cabeça de Jó. Como é que Deus permite que fogo... Como é que Deus manda fogo para queimar as minhas ovelhas? Eu que tenho sido fiel, eu que tenho honrado a Deus, Deus manda fogo para queimar. O fogo vem do céu. O diabo quer nos deixar confusos, achando que, fazendo-nos achar que até Deus está contra nós. Na prova é assim. Você fica confuso. Até Deus está contra mim? Até Deus? Aí, para completar aqui, quando os filhos de Jó morreram, você pega aqui no versículo 18, 19, e encontra os filhos dele, estavam num momento de comunhão. Aí veio um grande vento sobre a casa que eles estavam e derrubou a casa. E todos morreram. Imagina Jó de novo. Meus filhos estavam lá, no momento de comunhão, não estava ninguém brigado lá com o outro. Eles se davam tão bem, estavam num momento de comunhão, de paz. E acontece isso. Meu irmão, cuidado. Olha, veja bem, na prova que nós passamos, o que o diabo mais quer não é tirar, não é ver você sem nada, não é ver você doente, sofrendo. Não. O que o diabo mais quer é tirar a nossa fé. É tirar a nossa fé. Não era o problema ali, não era uma vitória para o diabo, as ovelhas serem queimadas, os camelos serem levados, os jumentos, né? Até os filhos de Jó morrerem. Não era essa vitória que Satanás queria. A vitória que Satanás queria era que Jó negasse a Deus. Que Jó ficasse tão confuso a ponto de negar a Deus. E negar a Deus, que o texto sugere ali, porque se você vê, a partir do versículo 3, que, modéstia à parte, Jó reclamou muito, falou muita coisa. Estava doendo, né? Falou muito. Mas blasfemar e negar a Deus era trocar de Deus. Era dizer assim, Deus, eu não te sirvo mais, e pegar uma imagem de escultura e colocar no lugar de Deus. Amaldiçoar a Deus, que Satanás sugeriu ali no começo, era isso. Era trocar a Deus, negar a Deus e pegar uma imagem de escultura e colocar como Deus. E isso Jó não fez. E esse gostinho para o diabo, Jó não deu. Então, o que o inimigo quer é que a gente fique confuso, a gente não entenda nada. E como é que pode? Como é que Deus pode permitir isso? Meu irmão, olha, Deus, eu diria que Deus entende, sabe, a nossa dor, mas Deus não aceita as palavras que nós falamos mesmo no momento da dor. Entenda que Deus pode permitir as coisas. E não porque Deus permite as coisas, nós podemos abrir a boca e falar qualquer coisa. Não. O inimigo estava querendo confundir a cabeça de Jó. Na prova, o inimigo quer confundir a nossa cabeça, porque a prova é o seguinte, não tem razão, não tem sentido eu estar passando por isso. E a pessoa começar a ficar confuso e chegar ao ponto de negar a Deus, de não servir mais a Deus. É isso que o inimigo queria que Jó fizesse. Então, cuidado. Não fique confuso. Mesmo que você não entenda, mesmo que essas coisas que estejam acontecendo na sua vida não tem sentido. Não era para estar acontecendo isso, não tem sentido. Meu irmão, mas quando não fizer sentido, entrega na mão do Senhor. Diga, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero continuar fiel. Aleluia. Eu quero continuar fiel. Foi isso que Jó fez. Imagina aquele turbilhão de notícia, né?
as ovelhas caindo fogo. Os servos disseram fogo de Deus. Caindo fogo do céu sobre as ovelhas. A casa desabando sobre os filhos. Morrendo os animais. Uns sendo saqueados. Outros morrendo de fato. Imagina uma notícia atrás da outra. Como ficou a cabeça de Jó. Né? Mas Jó, no final de tudo isso, no final desse capítulo 1, nós encontramos Jó dizendo assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, foi uma tapa na cara de Satanás. Olha, o diabo não poderia pular de alegria porque a prosperidade de Jó tinha ido embora, porque os filhos tinham morrido. Porque o que o diabo queria, ele não conseguiu. Não conseguiu que Jó negasse a Deus. Pelo contrário, nessa primeira etapa das perdas de Jó, Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, nós vamos parar por aqui, vamos comentar em outro vídeo a continuação dessa mensagem. As 7 lições da provação de Jó. Bom, essa é a primeira parte das perdas de Jó. Ele continua sofrendo, mas no final você vai ver que Jó preferiu servir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Acompanhe aí, nós vamos colocar depois a segunda parte dessa mensagem, tá bom? Compartilhe essa mensagem. Se inscreva aí no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Ativa o sininho aí para você receber notificações de novas mensagens, tá bom? Deus abençoe tua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça se você puder. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego a vida desse meu irmão e dessa minha irmã em tuas mãos, que talvez esteja passando também uma prova. Meu Deus, e nós não entendemos, não temos certeza que é prova que estamos passando, mas nós temos que ser fiéis ao Senhor, independente de tudo. Assim seja na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus.